Olá, eu vou discorrer sobre o presente trabalho referente à avaliação da disposição irregular de resíduos sólidos no município de Jacundá, um estudo baseado em dados do INSS. O trabalho é da autoria da Isabela Assunção e Kimberly Almeida, que sou eu, que somos discentes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e também conta com a coautoria da docente Rafaela Silveira, formada pelo UNB. Primeiramente, temos aqui a ideia de que quando relaciona-se a expansão das áreas urbanas ao crescimento das concentrações populacionais e juntamente a isso, ao modelo contemporâneo de produção e consumo, é possível constatar como a cidade ela torna-se um grande centro gerador de resíduos sólidos urbanos, que são chamados RSU. Essa questão dos RSU, ela requer ainda maior atenção quando estamos nos referindo a áreas nomeadas franja rural urbana, que é o caso da cidade em foco desse trabalho, Jacundá. Nessas áreas, apesar de terem proximidades a núcleos urbanos com maiores médias de densidade populacional, elas vão acabar apresentando um baixo índice populacional, o que vai implicar numa menor disponibilidade de serviços públicos, ligados, nesse caso, à limpeza urbana, e que vai acabar contribuindo para a constituição desses espaços como focos da disposição irregular de RSU. E acerca dos efeitos desses cenários, destacam-se os graves danos causados ao meio ambiente, como a contaminação do subsolo e os cursos de águas superficiais, bem como também os prejuízos à população em geral. Assim, esse trabalho ele buscou averiguar a disposição irregular de resíduos da cidade de Jacundá por meio de indicadores presentes no Sistema Nacional de Informação, o SNIS, que é um sistema responsável por reunir as informações e os indicadores de caráter operacional e também de qualidade sobre o manuseio de resíduos sólidos. Sobre a descrição da pesquisa presente nos nossos procedimentos metodológicos, tem-se que a pesquisa contida no nosso trabalho possui um caráter quantitativo e qualitativo e dividiu-se em 4 etapas, que foram a consulta, a coleta, a seleção e a análise de dados. A primeira etapa ela ocorreu a partir da verificação de campo no município, nos pontos focais que geralmente localizam-se a destinação irregular de RSU. E então, nesses pontos foram registradas fotografias. E na segunda etapa, ocorreu a consulta à base de dados do SNIS, a fim de extrair os elementos referentes aos resíduos sólidos. Na seguinte fase, filtrou os indicadores acerca da coleta de RSU no município e, ao todo, foram filtrados 7 indicadores, que estão elencados na tabela aí mostrada. E assim, na fase final, após essa seleção, os dados foram interpretados com o objetivo de analisar o panorama composto pela disposição irregular de RSU e também analisar suas consequências, que são observadas no município de Jacundá. Sobre a caracterização da área de estudo, a cidade em foco desse trabalho é o município de Jacundá, um município da mesorregião sudeste do Pará, como pode se observar nesse mapa, que possui uma população estimada igual a quase 60 mil habitantes, de acordo com o censo disponibilizado pelo IGE no ano de 2020. Partindo para os resultados e discussões, tendo como base um indicador populacional, selecionado ainda na metodologia do trabalho, já discorrida, observa-se, com auxílio desse gráfico, um aumento anual e crescente da população de Jacundá de 2014 a 2018. Então, a partir dessa análise, buscou comparar variáveis relacionadas ao custo de manejo de resíduos e a massa de resíduos coletadas da cidade de Jacundá a de outros municípios que também possuíam faixas populacionais similares às faixas populacional do município de Jacundá. Ou seja, comparou-se a municípios com uma faixa populacional compreendida entre os limites de 30 mil a 100 mil habitantes, que são tidos como municípios de faixa 2. Assim, nesse gráfico é apresentado essa relação e de imediato é nítido a disparidade nas colunas de valores referentes à massa de resíduos domiciliares e de resíduos públicos coletados, entre os municípios de Jacundá e os demais pertencentes à faixa 2. E a partir daí, tem um ponto para discussão quando começamos a relacionar as despesas per capita com o manejo de resíduos sólidos, porque a partir daí é revelado alta divergência dos valores desprendidos da cidade de Jacundá em referência à média dos custos observadas nas urbanizações da faixa 2.
visto que, apesar desses municípios da faixa 2 possuírem menores valores de massa coletada de RSU, eles gastam mais do triplo do valor do município de Jacundá com manejo de resíduos sólidos. Nessa perspectiva, este outro gráfico apresenta a quantidade da população atendida pelo serviço de coleta de resíduos sólidos em valores percentuais de diferentes frequências, que indica, quando comparado aos dados retirados do IBGE da população, uma porcentagem de 89% de atendimento de coleta à população, com predominância do atendimento com frequência de 2 ou 3 vezes por semana, fato que, quando analisado em loco, contrapõe a realidade do município. Agora, em referência à destinação final dos resíduos sólidos, em análise no gráfico mostrado, mesmo que declarado grande porcentagem do descarte à coleta por serviços de limpeza pública, o cenário urbano do município ainda conta com complicações relacionadas a esta questão, que se refletem principalmente na existência de lixões inseridos na cidade, né? E vale ressaltar que a coleta do município é de inteira responsabilidade da prefeitura local, que não contam com o apoio de cooperativas, porém são acrescidas minimamente da coparticipação voluntária e informal de catadores de lixo, que na verdade é predominante no restante do país inteiro. Tangente a isso, então, é plausível se atentar a respeito dos múltiplos prejuízos acarretados pelas diferentes formas de disposição de RSU, que incidem tanto na geração de impactos ambientais quanto no desenvolvimento de riscos notáveis à saúde humana, uma vez que a disposição de resíduos no solo constitui uma ampla fonte de exposição humana a variadas substâncias nocivas que se dispersam no solo e também no ar contaminados e que impactam principalmente a parte da população residente nas proximidades dessas áreas. Então, nessas imagens tiradas no município, é possível verificar pontos de entulho e como os resíduos sólidos são descartados de maneira irregular, sem a separação adequada e sem restrição ao acesso local, resultando na presença de necrófagos, como os urubus, que é nítido ver nas fotografias, e também de outros animais domésticos. Como conclusão, nesse trabalho, constatou-se que o município de Jacundá não está de acordo com as legislações, porque é possível observar resíduos sólidos em locais inadequados e que, apesar da existência de serviço de coleta, ainda não é o suficiente para impedir o acúmulo de entulhos em determinadas áreas pontuais da cidade. Assim, as consequências dessa disposição de forma inadequada se manifestam, como já mencionado, na presença de animais e também de riscos referentes à saúde da população. Dessa forma, como proposição de melhoria, o município pode rever ações e investimentos em instrumentos relacionados à gestão de resíduos sólidos e ações como implantação de políticas públicas mais sustentáveis, a começar pela coleta seletiva, o incentivo à criação de cooperativas de catadores de materiais reciclados, visando reduzir o número de informais, seria uma das fortes práticas a ser adotada pelo município. E com isso, finalizamos nosso trabalho com nossas referências para pesquisa